ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Gueitão. E eu, Danilo Corsi. E hoje nós vamos conhecer a história de Zé Arigó, um médium que atuou no Brasil nos anos 1950 e 1960, fazendo cirurgias chamadas espirituais com facas e canivetes. Isso enquanto incorporado pelo espírito de um médico alemão que havia teoricamente morrido durante a Primeira Guerra Mundial, o Dr. Fritz. Mas antes de mergulharmos nesse mistério espiritual e nessa história impressionante, vamos passar pelo nosso departamento de contas a pagar para uma mensagem dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o siteguy.dev, os desenvolvedores que tomam conta do nosso site, tanto do muitopior.com.br quanto do meu outro podcast, o euideuses.com.br. Eles são bem gente boa e trabalham com o desenvolvimento de sites, e-commerce e até aplicativos. Entre em siteguy.dev e conte seu projeto para eles, que com certeza você vai ter ajuda. E o melhor, por um preço bem bacana. Ah, se falar que veio daqui, ganha um descontinho. E Danilo, que vinho o Drinco mandou pra gente hoje? O vinho de hoje é o Mare Meua Espírito Mediterrâneo Pinot Noir 2020, um vinho rosé espanhol que combina com canapés e frutos do mar. Ou seja, combina perfeitamente com praia e calor. Verão que vai começar logo ali. E o melhor é que está por apenas R$ 39,90 lá no Drinco. Vai conferir. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Segundo testemunhas, Zé Arigó faz centenas de cirurgias sem nenhum tipo de anestesia. Bem, para começar a gente precisa dizer que a gente não é espírita, então a gente vai ver isso, toda essa história, por um ponto de vista mais cético, tá? Bem, do começo. José Pedro de Freitas nasceu em Congonhas do Campo, no estado de Minas Gerais, em 18 de outubro de 1922. Ele era um de 8 filhos de um sitiante, uma família pobre e trabalhadora, e só estudou até o 3º ano do fundamental. Com 14 anos, ele começou a trabalhar como mineiro, mas nas minas de ferro e carvão da região. Ele trabalhou de 1936 a 1942 nessas minas, ou seja, dos 14 aos 20 anos. E durante esse período ele tornou-se um tipo de sindicalista, uma liderança e também muito conhecido no local. Também ganhou o apelido de Arigó ali nesse emprego. Segundo consta, Arigó significa alguma coisa como matuto, algo assim, do mato, algo assim. Você já tinha ouvido, Danilo? Não, nem sabia, pra mim era um sobrenome normal. Não é o sobrenome, é um apelido. Em 1946, ele se casou com Arlete André e teve 6 filhos com ela. José Tarcísio, Haroldo, Eri, Sidney, Leôncio Antônio e Leonardo José. Depois que ele saiu da mineração, com a ajuda de seu pai, Zé Arigó abriu um tipo de bar e restaurante, o famoso bar e lanches. O problema é que parece que Zé era muito bondoso, sempre tentando ajudar as pessoas e vendendo fiado, aquela coisa. Mas estava mantendo a família, com dificuldades e sem grandes regalias, mesmo porque tinha 6 filhos, né? Mas estava. Então, a vida de Arigó começou a mudar. Por volta de 1950, com 28 anos, ele começou a ter muita dor de cabeça, insônia, ter umas alucinações visuais com luzes e mesmo ouvir uma voz que, segundo ele, falava em um idioma que ele não entendia, mas era forte e gutural. Danilo, você já ouviu alguma voz forte e gutural num idioma que você não conhece? Ah, todo dia na rua. Mas não na sua cabeça. Não, na minha cabeça. Entendi. Nos ouvidos mesmo. Entendi. Aí ele meio se desesperou e começou a ir a vários médicos, de clínicos a psiquiatras, sem ter nenhum diagnóstico do que poderiam ser essas perturbações. É importante dizer que tanto Arigó quanto a Dona Arlete, mas principalmente a Dona Arlete, eram muito católicos. Desses de irem à igreja todo domingo, confessar, comungar e tal. E o padre não gostava nada dos sintomas de Arigó, já que ele não queria que Congonhas contasse com médiums ou espíritas. Nesse ínterim, além de incentivar José Arigó a procurar vários médicos, ele também fez um tipo de exorcismo no rapaz, mas não deu muito certo. Provavelmente ele estava com alguma veia inchada na cabeça ou provavelmente câncer. O seu diagnóstico é de veia inchada na cabeça? Você com seus 17 anos de medicina, Danilo chegou à conclusão que é uma veia inchada na cabeça. Exatamente. Entendi. Mas você acha que o exorcismo também não ia dar certo? Não, essas coisas aí não existem, não. Nem exorcismo, nem dor de cabeça. Não, dor de cabeça ele tinha, né? Entendi. Bem, mas o exorcismo então não deu certo e muito pelo contrário. Os sonhos realistas começaram a ficar cada vez mais realistas. E ele começou a ver um homem careca vestido de médico, mas com um avental antigo, atendendo pessoas e operando.
Esse médico se apresentou como Dr. Adolf Fritz Friedrich Jeppershoven, o que não me parece um nome nada alemão. Não, esse sobrenome aí não é. Além, claro, né, de ser Adolf. Na verdade tem uma coisa errada porque o nome dele é Adolf Fritz Friedrich. Tipo, teoricamente Fritz é o sobrenome, mas Friedrich é um nome, né? Então devia ser o contrário à ordem, mas enfim. Ou são dois médicos. Dr. Adolf Fritz e o Dr. Friedrich Jeppershoven. Jeppershoven é um nome que não existe, enfim. Então esse Dr. Adolf Fritz disse que tinha morrido durante a Primeira Guerra Mundial, mas que continuava estudando e planejava usar Arigó para fazer cirurgias espirituais e curar o povo. Arigó acordou tão assustado desse sonho que saiu nu pela cidade, correndo e chorando. Ele foi trazido para casa por amigos depois de se acalmar. Você já acordou chorando e correndo nu pela cidade? Ainda não. Mas eu não tinha uma veia inchada na cabeça. Eu adoro esse seu diagnóstico de veia inchada, que não é nenhum diagnóstico. Sei lá o que é isso. Enfim. Aí eu vou contar 2 eventos que basicamente mudaram a vida do Zé Arigó e vieram a determinar como seria o futuro dele e da família. O primeiro é o caso de um candidato a deputado que depois se tornaria senador chamado Carlos Alberto Bittencourt. Em uma visita a Congonhas do Campo, o então deputado conheceu Arigó e ficou impressionado com o jeito que ele falava, a clareza e o carisma. Então ele convidou Arigó para fazer campanha para ele em Belo Horizonte, o que o nosso protagonista topou. Por uns trocados, né? Não sei se ele foi pago, mas imagino que sim. Eles fizeram campanha durante o dia e à noite foram para o hotel. Os dois estavam, obviamente, em quartos separados. Aí, segundo o futuro senador, no meio da noite, ele viu que alguém abria a porta do quarto. Era Arigó com uma navalha. Bittencourt fez menção de se defender, mas segundo ele, uma força muito grande o manteve preso à cama e ele apagou. Só acordou na manhã seguinte, achando que tudo era um sonho, mas então viu, que seu pijama estava cortado, sujo de sangue, e também que ele tinha um corte já em processo de cicatrização nas costas. Ele olhou no espelho? Ah, tá. Desesperado, ele foi ao quarto de Arigó para confrontá-lo. E eis o desespero do nosso matuto, que segundo ele não se lembrava de absolutamente nada, e começou a achar que tinha feito algo que pudesse matar o futuro senador. Porém, o que Arigó não sabia era que Bittencourt tinha um diagnóstico de tumor no pulmão. O médico dele havia indicado que ele fosse aos Estados Unidos procurar tratamentos mais avançados, pois 1950 no Brasil, né? Depois desse incidente, Bittencourt foi direto se consultar com o médico, que fez exames e descobriu que o tumor havia sido extirpado. E mais, por uma técnica cirúrgica que esse médico não conhecia, mas que parecia bastante eficiente. O senador estava possivelmente curado. Aí, com isso, Bittencourt começou a espalhar aos 4 ventos essa história, chamando a atenção da imprensa para Arigó e Congonhas do Campo. Eu acho que o senador inventou tudo isso aí. Não, ele tinha um tumor, meu amor. Não, mas inventou essa história de cirurgia e tal. Então ele não foi operado? Não foi. Mas ele se curou como? Dizem que se curou, né? Não, Você sabe como é que ele morreu? Ele morreu no acidente de carro. Ah, tá. Então ninguém vai saber se o tumor tava lá ou não. Ah, tá. Então você acha que ele não se curou? Não se curou. E passou tempo. Então você acha que o Arigó não operou ele no meio da noite? Não operou. Quase certeza. Mas por que a pessoa ia inventar uma coisa dessas? Pra ser eleito. Mas é muita loucura. Não é, não? Enfim. O segundo caso que eu vou contar, e esse tem testemunhas, aconteceu um pouco depois do lance do senador. Uma amiga da família, né, do Arigó, estava muito mal, com um tumor no útero e podia morrer a qualquer momento. Arlete e Arigó foram à casa da mulher para se despedir. Assim que o padre acabou de dar a extrema unção e saiu, algo aconteceu com Arigó. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e voltou para o quarto. E ali, diante de todo mundo, ele tirou a calcinha da mulher, fez um corte para ter mais acesso por baixo mesmo e simplesmente enfiou a faca e depois a mão lá dentro. Torceu a mão e arrancou um tumor. Não, isso é... Assim como quem vai à feira. E depois disso ele foi até a cozinha e jogou o tumor do tamanho de uma laranja na pia. O tumor na pia da cozinha era só o que faltava nessa história, né? O que você acha, Danilo? Você já passou por alguma cirurgia espiritual assim? Não, eu não sou otário. E o que você acha que aconteceu nesse caso, então? Qual não aconteceu nada, isso aí é lenda urbana. Não, mas tinha testemunhas, as pessoas desmaiaram. Ah, sei. Bem, a família, depois de uns desmaiarem, outros quase terem um treco, a moribunda não deu um pio, foram atrás de um médico. Arigó ficou em um canto da sala chorando como louco, sem saber o que tinha feito, com Arlete, sua mulher, ao seu lado. E o médico veio, pegou o tumor e o embrulhou para examinar mais tarde, viu que a mulher não tinha hemorragia, estava com sinais vitais ok, e disse que estava tudo certo. A mulher também falou que não estava sentindo dor, só uma sensação de alívio. Futuros exames comprovaram que ela estava curada.
Mas ela estava tendo a extrema unção. E agora ela está curada. Dizem. Com tumor na pia. Dizem. Testemunhas, Danilo. Testemunhas. Tudo confiável aí, né? Testemunhas. Bem, com o caso do senador e depois o caso da mulher morrendo operada que voltou à vida, todos os dias centenas de pessoas que se juntavam à frente da casa do Zé Arigó pedindo para serem atendidas. Mas ele não atendia. Chegou a colocar uma placa em casa dizendo que não era espírita. Na verdade, charlatão. O que estava escrito na placa era: nesta casa somos todos católicos. Espiritismo é coisa do demônio. O que você acha dessa placa? Justa. Você acha que espiritismo é coisa do demônio? Não que católico não seja também, mas enfim. Entendi. Mas as dores, alucinações, etc. não estavam passando e o povo continuava vindo. Então um dia, contrariando o padre, que já tinha ameaçado o Arigó de tudo, Arigó abriu a porta e começou a atender o povo. Basicamente, os atendimentos duravam de segundos a minutos, e Arigó, com o Dr. Fritz, incorporado, fazia prescrições de medicamentos e cirurgias. Já nos primeiros dias, Arigó curou um rapaz que resolveu se oferecer como assistente para organizar a fila e datilografar as prescrições. E Arigó arranjou um emprego de recepcionista no IAPTEC, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Estivadores de Transportes de Carga. E assim ele atendia nos horários que não estava no trabalho. Tipo João de Deus. Segundo o próprio médium, ele não poderia receber nenhum tostão, ou o Dr. Fritz se afastaria. O que, levando em consideração que ele não queria atender e queria se livrar do Dr. Fritz, podia ser uma solução, né? Teoria, sim. Mas eu não falei nada, ele então continuou. Claro que a igreja nem a associação médica ficaram felizes com isso. Na real, ele foi processado por exercício ilegal da medicina e curandeirismo. Mas a coisa é que não havia ninguém para falar mal do Arigó. Teoricamente, todo mundo que foi atendido por ele foi curado ou estabilizado, como no caso de outras doenças, né? Como asma e coisas assim. Até a filha do Juscelino Kubitschek foi curada de pedras no rins inoperáveis pelo Dr. Fritz. E agora, como você explica as pedras no rim inoperáveis? É tipo as benzedeiras, né? Existe aí a rodo. A prefeitura de Congonhas estava ambivalente em relação ao médium. Se por um lado, eles criaram uma linha de turismo médico para a cidade, né, digamos assim, que recebia diariamente 200 a 500 pacientes procurando pelo médium, ao ponto de criar uma linha direta de ônibus entre Buenos Aires e Congonhas do Campo com um ônibus por dia. Por outro lado, não era exatamente o tipo de turismo que eles estavam pretendendo ter, eles queriam ter turismo baseado nas esculturas do Aleijadinho, né? Arigó percebeu depois de pouco tempo que não poderia continuar mais assim, atendendo em sua própria casa, e por meio de doações eles alugaram um espaço em frente para criar o Centro Espírita, que viraria o lugar principal de cura por quase 20 anos. Doações. Vaquinha.com.br. Catarse. Entendi. Estamos chegando lá. Nesse período, vários gringos começaram a aparecer para estudá-lo, como um fenômeno de parapsicologia. E nesse meio, muitas gravações foram feitas, algumas muito assustadoras. Uma das operações mais comuns que o Dr. Fritz performava era de catarata ou problemas oculares. E ele literalmente enfiava uma faquinha ou um estilete no olho das pessoas, puxava órbitas para fora, raspava o globo. Vocês podem ver alguns desses vídeos no YouTube, mas eu não aconselho, são bem assustadores. A parada é horrível. Ainda assim, as pessoas continuavam lá, paradas contra a parede, sem gritar de dor, sem nada. De fato, pouco sangue saía das incisões feitas por Arigó. Quando começava a sangrar mais, ele simplesmente dizia: Jesus Cristo não quer que você sangre. E o sangue parava. O que você acha disso, Danilo? Charlatanismo. Mas como que você explica tanta gente curada? Ué, sugestionamento. Todo mundo acompanhou o que aconteceu com essas pessoas em médio prazo? Não, estavam fazendo pesquisas, mas como que... E como que as pessoas não sentiam dor, não saíam gritando? Ué, sugestionamento também. Enfiando uma faca no seu olho. Sugestionamento também. Quão sugestionado você tem que estar para enfiar uma faca no seu olho e você não gritar? Acontece muito normal. Tem gente que perde perna em guerra e não sente dor. Uhum. E outra coisa que ninguém conseguia explicar direito é como os ferimentos fechavam quase automaticamente sem sutura. Esses gringos chegaram a tentar descobrir se tinha algum tipo de hipnotismo envolvido, algum tipo de truque de pedaços de carne, sabe? Que a pessoa finge que está tirando o tumor, mas não está. Mas nada foi encontrado. Então, teoricamente, ele não era um charlatão. Teoricamente. Enfim, mas a igreja e os médicos não iam parar. Se no primeiro processo, entre 1956 e 1958, Arigó foi condenado, mas não preso, e isso por causa de política, porque ele recebeu um indulto do Juscelino. Ah, vá. Já no céu, ele curou a filha do cara, mano. Uhum. Já no segundo foi diferente. O segundo processo contra Arigó começou a andar de forma diferente e no fim desse processo ele foi condenado a 15 meses de reclusão por prática ilegal de medicina. Ele ficou atuando entre os presos na cadeia e quando saiu, caiu nos braços do povo.
Ninguém queria, na verdade, parar o Arigó. E no final das contas foi feito meio um acordo por debaixo dos panos, sabe? Com o Supremo, com tudo. Para que ele não fizesse grandes cirurgias ou chamasse atenção, mas continuasse atuando. Bem, ele começou a fazer umas coisas escondidas, como essas cirurgias maiores, e também atender caminhões com portadores de lepra que vinham a ser curados por ele. Os atendimentos do povo da hanseníase aconteciam sempre na estrada, nos limites da cidade, para não despertar a atenção. Ou seja, foi uma solução meio Brasil, sabe? Não vamos parar esse cara, mas ele também não pode chamar muita atenção. Deixa a picaretagem rolando, né? E continuou assim. E também ele continuou sendo estudado, mais por gringos, né, do que por brasileiros, mas posso dizer que nunca foi feito um estudo super sério do que estava acontecendo ali. O povo amava José Arigó, e no fim parte dos médicos e dos padres aprendeu a conviver com ele também. O que você acha dessa história? Eu acho que, assim, era um cara com delírios, não sei exatamente o que ele tinha na cabeça, veias inchadas, talvez, e saiu se achando médico. Mas ele estava operando as pessoas estavam operando as pessoas, estavam acreditando, e estavam melhorando. Mas as pessoas acreditam até no Malafaia, enfim, então, assim, acontece, né? Entendi. Então você não acredita no José Arigó em hipótese alguma? Não, isso aí não existe. Você não acha ele um mistério? Não acho não. Acho um belo de um charlatão, talvez não necessariamente mal intencionado, mas com problemas. E no final dos anos 1960, Arigó começou a perceber que sua vida estava chegando ao fim. Ele pressentiu como ia morrer e quando. E assim como tinha previsto, em 1971, Arigó passou mal ao volante e sofreu um acidente fatal. Tinha 60 anos. E essa foi a história de Zé Arigó, o médium que ninguém sabe explicar direito, com seu Fritz e toda a polêmica. Aliás, o Dr. Fritz continua aparecendo por aí, incorporando em outros médicos, mas sem fazer cirurgias do jeito que o Arigó fazia. Mas ninguém sabe ao certo como ele obteve alguma das curas com uma faquinha meio enferrujada e só a terceira série primária, sem nenhum conhecimento de medicina. O que você acha dessa história? Eu acho que é uma história que se repete no mundo inteiro em várias circunstâncias, assim. Sempre tem alguém que acha que baixou ali alguma entidade e sai fazendo coisas, curas, dicas. Mas ele nunca matou ninguém, ele enfiou faca nas pessoas. Tá, mas enfiar faca não necessariamente mata as pessoas. Tipo, no pulmão das pessoas. Sim, mas não necessariamente mata as pessoas, né? E também, assim, eu ainda truco um pouco se essas coisas aconteciam do jeito que tá sendo que você narrou, assim, sabe? Tipo, quem são essas testemunhas, assim? Tipo, a mulher dele, a avó dele, a prima dele, né? Os parentes da mulher que ele operou. Então. E o deputado, o futuro senador. Deputado. E tem os vídeos que mostram ele operando efetivamente, assim. Tem até o vídeo do cara aqui, um americano que até era um estudioso da NASA, que ele tirou, tipo, um lipoma do braço, assim, 5 segundos, cara. Eu acho que tem alguma coisa inexplicável, mas ao mesmo tempo eu acho que também tem muita sugestão, entendeu? Mas eu acho que tem alguma coisa que, sei lá, um tipo de intuição porque o cara sabia onde cortar e como fazer as coisas. Isso é meio absurdo, sabe? E que é uma coisa que não se explica pelo tipo de formação que ele teve. Não, mas pode ser apenas coincidências. Pode ser. E como que ele sabia prescrever medicamento. Isso também é outra coisa, porque ele dava prescrição de medicamento. Até o presidente em decomposição indicou medicamento, né? Mas ele dava realmente ousado, receitas. Né? Não é médico, mas é ousado, né? Entendi. Bem, então você acha que o Arigó é uma grande fraude? É uma grande fraude. Não necessariamente uma fraude maldosa, por assim dizer. Mas assim, quando começa o negócio de tipo, recebe doação, entra dinheiro, a coisa muda de figura, Não, as pessoas achavam que ele recebia dinheiro das companhias de medicamento. Porque as pessoas não pagavam ele mesmo lá no lugar. Mas no final das contas fizeram uma pesquisa e descobriram que na verdade ele não recebia, nunca conseguiram comprovar que ele recebia dinheiro dessas empresas de medicamento. E ele continuou trabalhando até o final da vida, como recepcionista naquele órgão lá. Recebeu doação para montar um centro. Ele recebeu doação para montar o centro, isso é fato. Para montar a casa que ficava na frente da casa dele. Eu acho que se de fato quisessem desmontar ele, teriam desmontado. Aqui assim, ele levava 500, 600 pessoas por dia pra cidade, enfim, isso é dinheiro também. Dizem que nos 20 anos ele atendeu 500 mil de pessoas, assim, lá. É uma coisa meio absurda. Assim, a quantidade de gente que ele atendia diariamente era absurda. E a coisa mais misteriosa é como ninguém nunca veio reclamar dele, entendeu? Que se saiba, né? Não que se saiba. Morreu 3 dias depois, né? Mas ninguém nunca veio reclamar, mas a família... Morreu. Se morresse 3 dias depois, a família ia gritar, né? Talvez. Enfim.
Mas antes de passarmos para os recadinhos, você tem mais algum comentário? Desculpa. Não, segue o barco. Antes de passarmos para os recadinhos, eu quero dizer que essa história foi baseada no filme Predestinado, em que Danton Mello vive Arigó. Meu Deus. E no livro Arigó, o Espírito do Dr. Fritz. Que, na verdade, o filme foi baseado no livro também, tá? Eu li o livro e vi o filme. E também quero dizer que eu não consegui achar muito contraponto ao Arigó. Além do que dizem que ele era um charlatão, mas não explica muito como tudo acontecia, entendeu? Ah, e João de Deus, o abusador, que talvez um dia vire um episódio, também alegava receber o espírito do Dr. Fritz. Anos depois, claro. Olha muitos só. anos depois. Mas o Arigó não tinha responsabilidade por isso, porque aí o Arigó já estava morto. Obviamente, né? Mas enfim. E pausa aí os recadinhos? Vamos lá. E ele não fazia nenhuma asepsia. E que a garantia de não ter infecção, isso não é tão espantoso, não. Se a gente for analisar a quantidade de cirurgias que foram feitas em outras épocas, onde não havia asepsia adequada, não tinha antibiótico nem nada, grande parte dos pacientes não tinha infecção. Recadinhos. Danilo, se a pessoa quiser contar pra gente que foi operada pelo Arigó e que deu errado ou deu certo, como faz? Ela pode mandar um e-mail pra gente no contato@muitopior.com.br, pode entrar no nosso site muitopior.com.br e deixar um recado por lá, ou procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Twitter, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, e também pode, claro, deixar um recado lá no YouTube. Muito bom. Agora os recadinhos. O Paulo Alves mandou no ET de Varginha: quem se deu bem foi a cidade, que até hoje vive do turismo temático de ET. Sem dúvida, sem dúvida. Um município onde rola muitos avistamentos de OVNIs é Peruíbe, no litoral de São Paulo. Pô, Zé, podia escolher uma prainha melhor, né? Eu pensei exatamente a mesma coisa. Tipo, Peruíbe não é o melhor lugar, né, gente? Você quer fazer um turismo no litoral de São Paulo, tem tanta praia bonita, você vai justamente pra Peruíbe. Caraguatatuba, né? Esse lugar. Enfim. Já a Ale, no episódio Naufrágio do Batomuxo, disse: os risinhos de vocês durante algumas partes da narração foram muito incômodos. Nada nessa história tem graça. Uma tragédia imensa. Enfim. Tem uma tragédia, claro, mas assim, tem coisas que não tem jeito. Às vezes são cômicas, apesar de trágicas. Não, cômico foi o que fizeram com o barco, foi cômico mesmo. Sim. Depois o resultado foi trágico, mas assim, o absurdo de tudo, enfim. Desculpa aí, Ale. Já a Daniele Ramalho, no ET de Varginha, também falou: fui no Google ver e realmente o coitado do Mudinho parece com a descrição. Pois é, tadinho do Mudinho, né? Mas parece mesmo. Já a Mônica Silveira mandou um obrigado pela história, pessoal. Por nada. E o Matheus com H mandou: oi, pessoal, um podcast só sobre brinquedos seria legal. Fica aí a dica. Mas Camila. Um podcast inteiro? Não, só um episódio, né? Ah, sim. Bem, no ET de Varginha, Andréa Cubas, nossa queridíssima, falou: o ET de Varginha representa o Brasil, Morden, Carnaval e Caipirinha, hahaha. Gente, tadinho do Mudinho, sem dignidade, todo sujo depois da chuva e ainda sendo caçado pela população e militares. O mais puro suco do Brasil. Beijão. De fato, os meninos lá meteram louco falando que o mendigo era um ET e virou tudo isso aí. Brasilzão. Já o Sérgio Domendes, no episódio da Dolores Duran, mandou: boa tarde, pessoas. É um prazer ouvi-los em meus momentos oportunos. Gostei muito na narrativa deste episódio. Sou fã de vocês. Fazem uma excelente dupla. Mais do que dupla, fazemos um casal. Mais do que casal, fazemos filho até. Gostaria de sugerir narrarem a história do cantor Paulo Sérgio, um ícone musical também. Um abraço a vocês e todos que o acompanham. Fui. Paulo Sérgio. Ele não é a primeira pessoa que pediu Paulo Sérgio, não na verdade. E na verdade foi em um e-mail há pouco tempo que uma moça pediu Paulo Sérgio. A Beleza de Ferpa mandou no Instagram, no episódio dos Canibais de Garanhuns: perdi minha vaga no seu por culpa de vocês. Esse episódio tá muito bom. Ouvi pela segunda vez e ri de novo da parte de se alguém tiver alguma coisa... Se alguém quiser contar pra gente que comeu um salgado de origem duvidosa. O pior é que um tempo atrás eu pedi um marmitex e veio uma carne muito boa. Mas estranhamente boa. Nunca tinha visto na vida. Até pedi pro meu pai provar e ele também não sabe de qual bicho era. No cardápio estava porco, mas eu juro que parecia nenhum porco. Era extremamente branca, muito suculenta, mas também um pouco seca. Pode ser capivara. Ou, não sei, ela estava em Garanhuns. Não sei onde ela estava. Talvez, cuidado, hein? Ela falou que comeu então essa carne de procedência duvidosa. E depois vem falar que vai pro inferno por conta da gente? Olha aí. Acho que não, hein? Acho que não.
O Ricardo Cravo, nosso belíssimo amigo, mandou de dicas o documentário da Escola Base pra gente assistir. Pois é, e vocês também podem ouvir o nosso episódio, a gente já falou sobre a escola de base aqui, escola base na verdade, mas eu quero assistir, não vi ainda. Eu também não. A CF Souza, lá no ET de Varginha, também falou que esse caso é interessante, mostra porque os ETs não fazem contato. Um bicho diferente aparece aqui e o povo desce a porrada nele. Não tem quem venha. Concordo plenamente. Eles não iam perder tempo, né? Danilo, eu lembrei que mandaram um e-mail pra gente, você sabe quem foi? Eu sei, foi a Samantha Costa que ela pediu pra gente, que ela falou que começou a ouvir o podcast há pouco tempo e está viciada. E ela está quase terminando a maratonar tudo. E ela disse que a nossa dicção é perfeita. Melhor que a do Alckmin? Talvez. E ela ama os comentários e a escolha das músicas de cada episódio. Além disso, ela também pediu que... Ela falou que o Guerra da Lagosta é um dos episódios favoritos dela, olha só. Olha só. Que pouco usual. E aí ela sugeriu vários temas aqui pra gente. Tipo, tem a Rota 66, Chico Pé de Pato, o caso da cervejaria Baker, a tentativa de assalto ao cofre do Banco do Brasil em São Paulo, e Felipe Vareia Leme, estudante encontrado morto no elevador da USP. Nossa, eu lembro disso. Também lembro. Não, mas ele não foi encontrado morto no elevador, ele caiu no fosso, não foi? Não lembro direito da história, mas eu lembro dessa história desse menino aí que envolvia elevador e USP. E morte. Bem, e além das pessoas que interagiram com a gente por meio de comentários, eu também tenho que agradecer as pessoas que se inscreveram no canal e também só curtiram a gente. Eu vou fazer uma lista de nomes agora. Roseli Paz, Asdrubal Priprioca, Alex Miranda Rodrigues, Francis Charlie, Michele Cas, Jordana Diniz, Jean Wagner, Domingos Music, Marcelo Rodrigues, J. Paz Vendas, Marcelo Cuca, Mei San e um número longo, Liga 9090, Samantha Costa, ela aí, 31, Pantera 9924, Cláudio M. Santos 28, que sempre tá ali curtindo, Cef Souza, que já comentou também, Ricardo Carlos, a Carsala, Luiz Henrique 1401, Henrique Cláudio Pacheco, 556 Barreto 556, o Tom do Pin Nada Oficial, meu amigo monstro, Osiman Dias Shelley, Carla Torres 2408, o Beto Panoff, que é o nosso querido, Marcelo Daniel 6500 e Post-Journey Spot. Além do Renato Alves, que está sempre no Facebook curtindo e comentando também. Um beijo, Renato. Então Mais algum comentário? Não, é isso aí. Só um lembrete aqui. Não se operem com facas de cozinha em qualquer lugar por aí, tá bom? Se encontrarem o Dr. Fritz, pensem sobre o que estão fazendo. E tenham uma boa semana, gente. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.